Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Estou passando aqui para deixar mais um comentário bíblico. Livro de 1 João, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 12. Durante uma semana nós estivemos estudando o livro de 1 João. 1 João, ele tem 5 capítulos. Mas geralmente eu tenho dividido esses capítulos em duas mensagens. Então hoje eu vou fazer a primeira parte, amanhã eu estarei concluindo o capítulo 5. Hoje eu estarei comentando do versículo 1 até o versículo 12. Espero que os irmãos que estão recebendo essas mensagens, se tiver alguma opinião para manifestar, se alguém quiser conversar comigo, pode entrar no meu privado e conversar comigo, sem problema nenhum. Deixa a mensagem que eu sempre retorno. Nunca é possível retornar imediatamente, mas sempre eu retorno. O capítulo 5, versículo 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Então o apóstolo João, ele está nos trazendo aqui, neste versículo, ele destaca que a crença em Jesus Cristo, a crença em Jesus como sendo o Cristo, é um sinal de que a pessoa é nascida de Deus. Além disso, o amor por Deus, inevitavelmente, se estende ao amor pelos outros filhos de Deus, ou seja, os irmãos na fé, ou seja, aos nossos semelhantes. O versículo 2 diz assim: nisto conhecemos que amamos ao Filho de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Então o apóstolo João, ele afirma que o verdadeiro amor pelos filhos de Deus se manifesta em nosso amor por Deus e na obediência aos seus mandamentos. A obediência a Deus, ela é a prova tangível do nosso amor. O versículo 3 diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Então nós vemos aqui que o amor por Deus, ela é uma evidência, ele é uma evidência pelo guardar dos seus mandamentos. Então esse amor, ele é evidenciado quando guardamos os seus mandamentos. Esses mandamentos não são pesados ou difíceis de seguir para aquele que verdadeiramente ama a Deus. E qual é o mandamento? O mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Esse é o verdadeiro mandamento de Deus. O versículo 4 diz assim: todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E este é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então o apóstolo, ele destaca a fé como sendo uma arma poderosa para vencer o mundo. Os nascidos de Deus têm a capacidade de vencer o mundo. E a vitória é alcançada através da fé. Esta fé, ela nos capacita a superar as influências e as tentações que existem nesse mundo tenebroso em que vivemos. O versículo 5 diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, a vitória sobre o mundo é exclusiva para aqueles que acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Então, essa crença em Jesus, como sendo o Filho de Deus, ele é a chave para vencer as dificuldades e as tentações do mundo. A fé, ela é a chave que abre a porta do impossível, que abre a porta das vitórias, que abre a porta da felicidade.
A chave que abre essas portas é a fé no Filho de Deus. O versículo 6 diz assim: Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, João, ele diz que Cristo veio por água e sangue, simbolizando o seu batismo, que é a água, a sua morte sacrificial, o sangue. O Espírito Santo também dá testemunho de Jesus, porque o Espírito é a verdade. Quando Jesus desce as águas bastimais no Rio Jordão, a Bíblia nos informa que o céu se abriu. O céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em uma forma corpórea de pombo. E a Bíblia diz que houve um testemunho nos céus dizendo: Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Deus dando testemunho de que Jesus é seu filho amado. Então, quando ele nasce, ele logo depois, em seguida, na sua ao início do seu ministério, ele desce as águas bastimais. E ao findar o seu ministério, ele é ofertado como um sacrifício verdadeiro, derramando seu sangue. E ele, antes de voltar para os céus, ele disse: Eu não vos deixarei órfão. Um outro consolador será enviado para vocês, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vocês conhecem porque habita em vós. Então o Espírito Santo dá testemunho a respeito da verdade. O versículo 7 diz: Porque três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Então, o que João está falando? Que três personalidades distintas dão testemunho nos céus: que seria o Pai, que é Deus, a Palavra, que é o próprio Jesus, que a Bíblia diz que ele era o Verbo, e o Verbo se fez, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e o Espírito Santo, que participou desde a criação. E esses três são um só. Não existe três deuses nos céus. Existe um Deus em forma do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, este versículo ele é conhecido como... algumas pessoas têm esse versículo como sendo controverso, ausente em muitos manuscritos antigos. Refere-se à Trindade. A Trindade, Pai, Filho, porque o Pai é Deus, o Filho é a Palavra, e o Espírito Santo, como testemunho celestial. Então, alguns manuscritos antigos não levam em conta a Trindade divina. Mas nós, como servos de Deus, acreditamos nessa Trindade. O versículo 8 diz assim: E três são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam. Então vamos procurar entender. Os três testemunhos na terra, o Espírito, a água e o sangue, ele concorda sobre quem Jesus é e o propósito de sua missão. Então, essa concordância do batismo na água, o sacrifício de Cristo sendo sacrificado, derramando seu sangue e nos doando seu Espírito Santo, eles concordam na missão de Jesus como sendo o Cordeiro Pascual o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O versículo 9 diz assim: Se recebermos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Então vamos procurar entender. Se aceitamos o testemunho humano como sendo um testemunho válido, então o testemunho de Deus é ainda maior. Deus testificou sobre seu Filho, Jesus, de uma maneira mais poderosa e confiável. Quando os céus se abrem, e Deus mesmo diz: Este é meu Filho amado em quem me comprazo. Então, esse testemunho é mais válido que qualquer testemunho humano. O versículo 10 diz assim: Aquele que crê no Filho de Deus
em si mesmo tem o testemunho. Aquele que a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Então, quando você diz, eu não acredito nisso, isso para mim não é verdade, então você está chamando Deus de mentiroso. Porque Deus testemunhou, Deus deu testemunho de que Jesus era seu filho, no momento em que João Batista batiza Jesus. Então, nós vemos aqui que quem crê no Filho de Deus, ele tem o testemunho dentro de si. Quem não crê no testemunho de Deus sobre seu Filho, ele está de fato chamando Deus de mentiroso. O versículo 11 diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Então, o testemunho que Deus dá a cada um de nós sobre Jesus, de que Jesus é a própria vida, nele está a vida eterna. O testemunho de Deus é que ele nos deu a vida eterna através do sacrifício de Jesus. Esta vida está em seu Filho Jesus Cristo como sendo a vida eterna, como sendo o eterno, como sendo desde o princípio eterno. É um presente de Deus acessível somente através do seu Filho amado Jesus Cristo. Só para concluir, amado, o versículo 12 diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Então, para você ser participante, como sendo cidadão dos céus, como sendo co-morador dos céus, você precisa entrar pelo caminho da vida. Você precisa aceitar o sacrifício que Jesus fez em prol da sua vida. Aceitar a Cristo como sendo o seu Salvador, como sendo o seu Redentor, como sendo o único caminho acessível a te levar à presença de Deus. Ter Jesus Cristo, o Filho de Deus, é ter a vida eterna. Sem Jesus não há vida eterna. Sem Jesus, nós estamos condenados a viver em nossos pecados, a viver fora do plano de Deus. A posse da vida eterna está diretamente ligada ao relacionamento que nós temos com Jesus. E sem esse relacionamento, sem a presença de Jesus na nossa vida, nós estamos fora do projeto de Deus. Nós estamos banidos da salvação. Sem aceitarmos o sacrifício de Jesus. Sem o sangue de Jesus não há purificação de pecado. Sem a presença de Jesus, nós não temos vida em nós mesmos. Sem a presença de Jesus, nós não temos a presença do Espírito de Deus habitando em nós. Nós só temos a presença do Espírito de Deus quando nós temos o Filho de Deus habitando em nossa vida por meio do seu Espírito Santo. Então, ter Cristo, ter o Filho de Deus, é ter vida eterna. Ter Cristo como sendo o Senhor da nossa alma é ter a garantia de que um dia chegaremos nos céus diante de Deus e ali nós seremos empossados como sendo vencedor para sempre. Vencedor que venceu as lutas terrenas, que venceu as batalhas da vida, que se sujeitou à própria lei de Deus, à vontade de Deus, seguindo o caminho da verdade, seguindo o caminho do amor. Sem o amor a Deus, sem o amor aos próximos, nós estamos perdidos para sempre. Que Deus vos abençoe, amados. Que o Eterno ilumine os olhos da fé de cada um de vocês. Foi uma grande satisfação comentar esse capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12. Que Deus testemunhe melhor aos vossos corações pelo seu Espírito Santo. Grande abraço. Amanhã, se for a vontade de Deus, estarei concluindo o capítulo 5 do livro de 1 João. Amém e amém.